Jamais imaginei que uma simples oração pudesse me conduzir às portas da eternidade. Mas foi exatamente isso que aconteceu. E é por essa razão que preciso compartilhar o que vivi. Meu nome é Mildred Lawson, tenho 72 anos, sou aposentada e vivo em Savannah, uma cidade pacata no sul dos Estados Unidos. Levo uma vida tranquila. Fui casada por 45 anos com um homem maravilhoso, criei 3 filhos, sou avó de 5 netos encantadores. Até pouco tempo, minha maior preocupação era acertar o ponto certo do bolo no forno. Sempre fui do tipo que gosta de cuidar do lar, fazer tudo com amor e dedicação. Também estive sempre envolvida com a igreja, com fé firme em Deus. A oração para mim era parte da rotina, especialmente antes das refeições. Desde criança, sempre fiz isso. Mas posso confessar uma coisa: essas orações eram mecânicas, repetitivas, curtas e automáticas. Eu dizia algo como: Senhor, abençoe esse alimento, em nome de Jesus. Amém, e pronto. Abria os olhos, pegava os talheres e comia, como se aquele momento tivesse sido apenas um gesto protocolar. Talvez você pense: ora Mildred, é só uma oração antes da refeição, qual o problema? Eu também achava que não havia nada de errado, até o dia em que tudo mudou. Não foi um sonho. Não foi uma sensação, foi real. Eu morri e encontrei Jesus. Mas calma, antes de contar como isso aconteceu, quero que você entenda quem eu era. Eu era uma cristã de rotina, boa igreja, boa intenção, mas uma oração superficial. Eu acreditava no poder da oração, só que essa crença ficava trancada numa gaveta da mente, como um livro bonito que a gente respeita, mas não lê. Eu não fazia ideia de como o mundo espiritual está atento a cada palavra, a cada atitude, até nos momentos mais corriqueiros, como as refeições. Isso não tem nada a ver com paranoia. É realidade espiritual. Uma batalha invisível que muitos de nós ignoramos, e eu ignorava. Lembro perfeitamente daquele dia, parecia um dia comum. A mesa estava posta, o cheiro do frango assado tomava a cozinha, os netos corriam e riam pela casa. Fiz minha oração apressada, como sempre. 3 minutos depois meu rosto estava caído sobre o prato. Eu havia desmaiado. O que aconteceu depois? Só fui compreender quando abri os olhos. Mas não estava mais ali. Me vi em um lugar que não se assemelha a nada do que já vi na terra. E lá estava ele, Jesus, esperando por mim. Seu olhar não trazia julgamento, mas um amor tão avassalador, tão verdadeiro, que algo dentro de mim simplesmente se partiu. Naquele encontro ele me revelou algo que mudou para sempre a maneira como oro, como vivo, como enxergo o mundo. Você já parou para pensar que sua oração pode estar deixando brechas em vez de proteger sua vida? Que talvez, sem perceber, você esteja se alimentando sem uma cobertura espiritual verdadeira. A comida não era o problema, o ambiente ao redor dela era. Se você já sentiu que tem algo errado, mesmo fazendo tudo certo, talvez essa história seja para você. Eu ainda consigo ouvir o som do garfo batendo no chão. Aquele barulho metálico ecoou de um jeito estranho na minha cabeça, como se viesse de outro cômodo, muito distante. Meu corpo gelou, o coração deu um salto. E depois, silêncio. Tentei gritar, chamar alguém, mas nada saía. Era como se eu estivesse presa dentro de mim. A dor veio logo em seguida. Uma pressão no peito, como se mãos invisíveis tentassem esmagar meu coração. Caí ali mesmo, com o rosto sobre a mesa ainda quente. Meus netos ouviram o prato quebrar, minha neta gritou, meu filho correu até mim. Mas eu já tinha partido. Você já sentiu sua alma se desligando do corpo? É como um fio invisível que se rompe. Não é como dormir. É como acordar em outro lugar, onde o tempo não existe. Primeiro veio a escuridão, não assustadora, mas serena, como um vácuo entre 2 mundos. Em seguida me vi fora do corpo, flutuando sobre a cozinha, assistindo à cena. Minha família em pânico. E eu. Eu estava em paz. Uma paz que carregava uma leveza indescritível. Sem dor, sem medo. Como se o peso de toda uma vida tivesse sido arrancado com delicadeza. Mas havia algo mais. Um chamado. Não era uma voz comum. Era como se o próprio som tivesse forma, peso, alma. Fui atraída por aquilo. Não sei quanto tempo passou. Ali tempo não faz sentido. Segundos, horas, tanto faz. Eu só sabia que estava indo ao encontro de algo. Ou alguém. E quando a luz surgiu,
Não era como qualquer luz daqui. Era viva, quente, familiar. Como se me conhecesse. Como se dissesse: Mildred, eu sempre estive com você. Até nos dias em que você pensou estar sozinha. O cenário se transformou. A cozinha desapareceu. E diante de mim surgiu um lugar para o qual nenhuma palavra da nossa língua faz justiça. Cores que não existem no nosso mundo. Aromas que não pertencem à terra. E no centro de tudo, uma presença tão forte e ao mesmo tempo tão suave, que me fez querer me ajoelhar e me dissolver em lágrimas. Você vai entender quem estava ali me esperando, e o que ele me disse, que mudou radicalmente a forma como vivo, como oro, como respiro. Mas antes disso, eu preciso que você pense em algo sério. Se hoje fosse sua última refeição, como você oraria? E eu soube, mesmo antes de enxergá-lo. A atmosfera mudou, como se o próprio ar tivesse se tornado sagrado. Uma presença envolvente, ao mesmo tempo familiar e infinitamente maior do que tudo o que já experimentei. Eu não o vi com os olhos do corpo, mas com algo mais profundo, como se minha alma inteira reconhecesse quem se aproximava. Ele não precisou dizer nada. Sua presença falava. Tudo ao redor parecia responder a ele. O chão vibrava como se estivesse vivo, e o ar parecia carregar uma glória que pesava e libertava ao mesmo tempo. Quando enfim levantei os olhos, não havia trono, nem coroa, nem multidão ao redor, só ele. E mesmo assim, aquilo era mais majestoso do que qualquer cena grandiosa que a imaginação humana pudesse construir. Os olhos dele, não era a cor que importava, mas a profundidade. Era como ser visto desde antes do nascimento até o instante final na cozinha da minha casa. Não havia como esconder nada, e ao mesmo tempo, não havia espaço para vergonha. Era um olhar que não julgava, curava. Ele se aproximou sem pressa, com a serenidade de quem governa tudo. Quando falou, não foi com palavras como as nossas. Foi como se o som tocasse direto no meu espírito. Não me chamou pelo nome, mas cada sílaba carregava meu nome dentro de si. E o que ele disse foi como uma flecha certeira. Porque você ora sem crer. Essas palavras caíram dentro de mim como uma pedra num lago silencioso. Eu queria responder, mas não conseguia. Não era uma pergunta para ser respondida com a boca, era uma revelação. Naquele instante entendi que minha vida inteira eu havia confundido o hábito com fé. Achei que estar presente na igreja, repetir frases bonitas, manter uma rotina cristã era o suficiente. Mas ele via além. Ele expôs, com amor e firmeza, que o que eu chamava de oração muitas vezes era apenas barulho. Uma repetição vazia, um gesto desconectado. Enquanto ele caminhava ao meu redor, cenas da minha vida começaram a surgir no ar, como se fossem lembranças projetadas por uma luz viva. Eu me vi em várias situações. Orando antes das refeições, em momentos de cansaço, antes de dormir. E em todas elas havia uma verdade dolorosa. Meus lábios falavam, mas meu espírito estava ausente. Jesus observava cada cena com misericórdia, não com desprezo. Mas havia peso em seu olhar. Era como se dissesse: você chamava o céu, mas deixava as portas do coração trancadas. E então ele disse algo que me fez compreender que o problema não era a oração em si, mas a postura interior com que ela era feita. Uma oração sem fé é como um guarda-chuva aberto dentro de casa. Parece proteção, mas não serve de nada. Na hora confesso que não entendi completamente. Mas ali diante dele, eu sentia que estava prestes a aprender algo que mudaria tudo. Ele não estava ali para me corrigir e me deixar quebrada. Estava ali para me mostrar um novo caminho. Quando ele estendeu a mão, uma luz dourada surgiu, viva, pulsante, como se respirasse. Era como se algo estivesse sendo revelado pela primeira vez, uma porta que sempre esteve ali, mas que só agora se abria. E então ele me chamou para ouvir. Não com os ouvidos, mas com o espírito. Era a oração que realmente santifica. A que transforma o simples ato de comer em um momento de proteção divina. Aquela luz falava comigo de uma maneira que nunca experimentei. Não era consolo apenas, era ensino vivo. Era como se cada pulso de luz despertasse partes de mim que estavam adormecidas há anos. E então ele falou. As palavras dele não cortavam o ar como o som humano, elas atravessavam a alma. Ele explicou que toda oração tem peso no mundo espiritual, e que quando feita com fé, consciência e entrega, ela se torna um escudo, uma proteção invisível contra tudo que tenta nos atingir, doenças, confusão,
perturbações e influências ocultas. Mas se feita de maneira superficial, fria, automática, vira apenas um ritual. Sem vida, sem poder. Ele me mostrou que cada refeição que chega à nossa mesa passou por muitas mãos. Algumas carregam bênção, outras nem tanto. Ele disse que há uma guerra constante acontecendo, por território, por influência, e que o momento da alimentação é mais espiritual do que percebemos. É quando o corpo recebe nutrição, mas também é a chance do espírito ser coberto. Eu nunca tinha parado para pensar nisso. Ele me disse que o inimigo não precisa de muito para agir. Basta uma distração, uma oração dita por costume, um coração distraído. E então Jesus me ensinou algo que nunca esquecerei. Ele disse que a oração que consagra verdadeiramente um alimento e sela nossa vida com proteção tem 3 pilares. Gratidão sincera, por reconhecer que tudo o que recebemos vem das mãos do Pai. Autoridade espiritual, para declarar que nada que não seja de Deus tem permissão de entrar em nosso corpo. Fé viva, uma confiança real, que ativa o mundo espiritual e transforma palavras em armas de luz. E então ele me falou de algo que eu achava que conhecia, mas nunca havia compreendido de verdade. Fé viva, não aquela fé que apenas repete palavras por hábito, mas a que sente, declara e crê com o coração desperto, como quem sabe, sem dúvida, que o céu está ouvindo a cada sílaba. Naquele instante Jesus me fez recordar um trecho da Bíblia que eu já havia lido muitas vezes, mas que só ali, diante dele, fez sentido de verdade. Ele me trouxe à memória 1 Timóteo 4, versículos 4 e 5. Pois tudo que Deus criou é bom, e nada deve ser rejeitado, se for recebido com gratidão, pois é santificado pela palavra de Deus e pela oração. Senti um abalo por dentro. Quantas vezes aqueles versículos passaram pelos meus olhos sem realmente penetrar em meu espírito? Quantas refeições, quantos momentos em que agradeci com os lábios, mas sem entendimento real do que isso significava. Ele me olhou de novo, com aquela ternura firme que desarma qualquer resistência, e disse algo que partiu meu coração de um jeito diferente. Quantos dos meus filhos adoecem, se enfraquecem, se perdem, porque tratam a oração como costume, não como aliança. As lágrimas vieram como enxurrada. Não era uma dor física, era algo mais profundo, mais íntimo. O peso de anos e anos de orações vazias, feitas sem presença, sem intenção, sem autoridade. Diante daqueles olhos que me formaram, eu vi claramente todas as brechas que, sem perceber, havia deixado na minha vida, e na da minha família. Jesus então me disse que daquele momento em diante, minha missão na terra seria ensinar essa verdade. Mostrar às pessoas que orar de verdade, especialmente antes das refeições, não é só um gesto bonito, mas um ato de fé ativa, um posicionamento espiritual, uma declaração de santidade sobre o que estamos prestes a receber no corpo. Ele me lembrou também das suas próprias palavras, registradas em Marcos 16, versículos 17 e 18. Estes sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, se beberem algo mortal, não lhes causará dano. Imporão as mãos sobre os enfermos, e eles serão curados. Naquele momento entendi. A oração feita com fé é mais do que súplica, é aliança, é selo espiritual, é ativação do céu sobre a terra. A fé transforma até o simples ato de se alimentar em uma batalha vencida. Foi ali cercada por uma glória que não pode ser descrita, que Jesus começou a me ensinar uma oração diferente. Uma oração com propósito, construída palavra por palavra, carregada de revelação. Era como se ele estivesse entregando algo sagrado, algo que mudaria o modo como as pessoas se sentam à mesa. E então tudo mudou. O som agudo de aparelhos médicos foi o primeiro a quebrar o silêncio. A claridade fria de um hospital invadiu meus olhos. Depois a dor, não apenas no corpo, mas em algo mais profundo, como se minha alma estivesse tentando se encaixar de novo num corpo cansado demais para recebê-la. Abri os olhos devagar. Vi minha filha, chorando, apertando minha mão. Ela repetia que eu estava viva, que eu tinha voltado. O médico fazia perguntas rápidas, tentando entender como alguém declarado clinicamente sem sinais vitais por quase 5 minutos podia simplesmente retornar. Mas o que ninguém ali sabia era que o mais difícil não era ter voltado. Era lidar com o que eu havia experimentado. Como se explicar? Como traduzir em palavras humanas o que meus olhos espirituais haviam visto? A luz, o olhar dele, as verdades reveladas em silêncio.
Nas semanas seguintes, meu corpo parecia lutar para funcionar. Sentia dores constantes, fraqueza, uma recusa estranha a comer, como se tudo dentro de mim estivesse tentando se reajustar. Mas o que mais doía era o coração. Acordava suando, sentindo como se ele ainda estivesse ali. E chorava, não de tristeza, mas de saudade. Uma saudade imensa de uma presença que não se compara a nada nesse mundo. Tentei contar a alguém, uma amiga da igreja. Ela ouviu, sorriu com gentileza, mas no fundo dos olhos dela, eu vi o que ela não disse. Talvez tenha sido só um sonho. Aquilo me feriu mais do que qualquer dor física. Porque eu sabia, eu estive lá, eu vi, eu aprendi. E então começou uma luta dentro de mim. A certeza do que vivi, contra o medo de não ser levada a sério. A urgência de compartilhar contra o receio de ser chamada de exagerada, fantasiosa. Eu queria gritar para o mundo inteiro o que tinha aprendido, mas quando abri a boca, as palavras pareciam pequenas demais. Ficaram marcas, não só no corpo, como a leve arritmia e o cansaço constante, mas na alma. Marcas que não se veem. Como a dor que volta quando lembro da voz de Jesus e percebo que nenhum som na terra se compara àquela paz. Ou como o choro que escapa sem aviso. Quando o espírito sente falta daquela luz que me envolveu e mudou tudo em mim. Às vezes basta fechar os olhos, e lá estão os olhos dele. Aquele olhar que atravessou tudo em mim quando me perguntou, com doçura e firmeza: por que você ora sem fé? O momento mais difícil não foi o hospital, nem a dor física. Foi o dia em que me sentei novamente à mesa pela primeira vez após tudo o que vivi. O prato era simples: arroz, legumes e um pedaço de frango. Os netos corriam pela sala, a mesma alegria, os mesmos risos. Exatamente como no dia em que meu coração parou. Mas dessa vez algo era diferente. Fechei os olhos para orar e minhas mãos começaram a tremer. As palavras travaram na garganta. Porque agora eu sabia, não era mais uma formalidade, era algo sagrado. Diante daquele prato, chorei. Chorei porque entendi que cada garfada carrega uma escolha. Continuar tratando a oração como rotina ou viver a fé real que me foi revelada. Talvez você tenha sentido algo parecido. Talvez depois de uma experiência marcante com Deus, tenha se silenciado por medo. Talvez você tenha tentado compartilhar com alguém e foi desacreditado. Se isso aconteceu com você, eu entendo. Eu realmente entendo. Mas o que Jesus me mostrou não pode ser guardado. Por mais dolorosa que tenha sido a volta, por mais difícil que tenha sido me readaptar, há algo que me sustenta até hoje. A oração que ele me ensinou. Não uma reza qualquer, mas uma declaração espiritual. Uma oração que transforma o comum em consagrado. O ato de comer em um ato de guerra. A rotina em uma aliança viva. E se você pensa que já viu ou ouviu de tudo, espere até conhecer essa oração. Ela não é uma sequência bonita de palavras. Ela carrega uma unção que tem o poder de restaurar, proteger, transformar sua casa, sua saúde e sua vida inteira. Desde aquele dia, nunca mais fui a mesma. A mulher que saiu do hospital, fraca no corpo, era diferente daquela que tombou na mesa naquele almoço comum. Algo em mim foi desfeito e reconstruído. Minha rotina mudou, mas foi a minha fé, que pela primeira vez, começou a respirar. Hoje entendo que viver não é apenas acordar, comer e cumprir tarefas. Viver de verdade é estar consciente da presença de Deus até nas menores ações, inclusive, e especialmente, na hora de se sentar à mesa. Agora, quando oro antes das refeições, não é mais no automático. Não sigo fórmulas, não apresso as palavras. Eu oro como quem entra em um lugar santo, com o coração presente, com autoridade espiritual, com fé viva. Eu agradeço pelo alimento, mas também declaro que ele está consagrado ao reino de Deus. Que nenhuma impureza, visível ou invisível, tenha permissão de tocar meu corpo. Que qualquer influência negativa seja anulada. Que a refeição se torne fonte de cura, vida e santidade. A oração que Jesus me ensinou está comigo até hoje. Ela não é apenas uma prática, é uma aliança. E agora, com lágrimas nos olhos e verdade no coração, quero compartilhá-la com você. Não para que você apenas repita, mas para que viva cada palavra. Senhor meu Deus, com gratidão profunda eu te agradeço por este alimento que está diante de mim. Em nome de Jesus, eu declaro que tudo o que está neste prato está agora consagrado ao teu reino. Toda contaminação, toda impureza, toda influência do mal,
seja ela física ou espiritual, é desfeita agora, pela autoridade do sangue de Jesus. Santifica este alimento com teu poder. Que ele não apenas alimente meu corpo, mas fortaleça meu espírito. Eu oro com fé, com reverência e com consciência de que tudo que recebo vem de ti. E o que vem de ti, traz vida, paz e proteção. Em nome de Jesus. Amém. Desde que passei a viver essa verdade, minha saúde se renovou. Minha mente encontrou descanso. Meu espírito entrou em alinhamento com o céu. E não foi porque eu fui forte. Foi porque eu fui quebrada. E nesse lugar de rendição, ele me refez com propósito. Hoje sei qual é a minha missão. Ensinar pessoas comuns, como você, que a fé verdadeira não se limita a cultos ou canções. Ela se revela nos detalhes. Na oração silenciosa antes da primeira garfada. Na consciência de que o mundo espiritual nunca está em pausa. A mesa é campo de batalha. E a oração, quando feita com autoridade, é escudo. Se isso tocou você, se algo dentro de você despertou ao ler essas palavras, eu quero te dizer algo simples, mas poderoso. Ainda há tempo. Tempo para mudar, tempo para despertar, tempo para alinhar sua vida com o céu. Não importa como você orou até hoje. Importa como você vai orar daqui para frente. Jesus não está à procura de palavras bonitas. Ele está buscando corações sinceros. Pessoas dispostas a viver uma fé que transborda em tudo, até na forma como se sentam à mesa. Se você sente que precisa recomeçar, se deseja viver uma fé prática e real, lembre-se do que Deus disse em Isaías 43, versículo 19. Eis que faço coisa nova. Agora mesmo ela está surgindo. Vocês não percebem? Farei um caminho no deserto e rios no ermo. Talvez o novo de Deus para você comece na sua próxima oração antes da refeição. Não trate esse momento como rotina. Trate como uma aliança. E se essa mensagem tocou algo profundo em você, fica aqui comigo. No próximo vídeo pode haver algo que o céu separou especialmente para a sua vida. Algo que talvez você nem saiba, mas que pode mudar tudo. Muito obrigada por assistir até aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum testemunho. Nos vemos no próximo vídeo.